Bom, pessoal, vamos começar? Beleza, André. Tudo bem, Ricardo? Você? Para Agora. todos? Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A quarta da comissão da quarta conversa intitulada Cinema na Quarentena, com o filme A Invenção da Infância. Ela será conduzida pelo palestrante Ricardo Guimarães de Almeida. Ele possui licenciatura em Matemática pelo Centro de Ensino Superior de Valença, pós-graduação em Educação Matemática pelo SESVA e Tecnologia do Ensino da Matemática pela UF. É mestre em Ensino de Matemática, lecionou por diversas escolas. Em 2009, ingressou também como professor efetivo do município de Piraí, com a participação no programa Piraí Digital. Em Paraty, trabalhou com a comunidade caiçara indígena, foi docente do Cefet-RJ, unidade Angra dos Reis. Atualmente é professor efetivo do IFRJ Campus Resende, no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Contaremos com a participação do professor Clauber como administrador da sala. As condições de permanência nesta palestra foram exibidas no slide inicial. De qualquer maneira, repetirei. Por favor, André? O chat deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas ao trabalho apresentado. Os certificados serão enviados 60 dias após o término do evento. Desejamos a todos um excelente evento. Professor Ricardo, a sala é sua. Gente, boa noite para todo mundo. Então, mais cedo eu falei com o André, né, e só para deixar claro para todos, né, que aqui a Suelen vai fazer a apresentação do nosso coletivo, né, eu só inscrevi, né, então o coletivo na semana acadêmica, né, então, na verdade, isso não é uma atividade só minha, né, é uma atividade do nosso coletivo, né, que está representado aqui. Então, a gente vai, durante essa atividade, estar se revezando, cada hora aí vocês vão conhecendo a gente, né, quem faz parte. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Então, Estão me ouvindo bem, gente? Só para confirmar, que estava preocupada. Tá. Eu quero primeiro desejar boa noite, agradecer a presença de todo mundo, não só do pessoal, é claro, né, do Cineclube, mas também todo mundo que se inscreveu na atividade, todo mundo que está aqui, né, para a gente poder debater um pouquinho, todo mundo que assistiu ou curta, para a gente estar agora nesse momento. Então, quero muito agradecer também a organização da quarta semana acadêmica de Resende, né, do campus Resende e FRJ, agradecer pela organização, né, por possibilitar o evento. E quero muito falar o quanto que eu estou feliz de estar aqui com vocês, a gente poder ter esse espaço, né, manter as nossas atividades, porque o Cineclube, ele tem 3 frentes principais que eu posso destacar, como o próprio Ricardo já falou, né, o quanto que a gente produz coletivamente, e é um projeto tanto de pesquisa, de extensão, a gente tem bolsistas, alunos participando, isso é muito importante a gente agradecer e destacar sempre que os alunos estão participando. A gente tem a Luísa, tem a Vitória, tem a Camille também, então assim, são vários alunos que são bolsistas durante um tempo e depois vêm outros, e ajudam muito nesse nosso papel de extensão, ou seja, de levar essa atividade, agora que a gente está nesse momento um pouco mais complicado, né, pelo isolamento social, mas também da gente poder manter as nossas atividades online. Então, assim, para destacar 3 pontos importantes, além da exibição de filmes, a gente também destaca a produção, né, audiovisual, e a formação política, né, toda a nossa ligação com a educação também. E eu quero também indicar para vocês, para quem está aqui hoje, né, assistindo, talvez algumas pessoas não conheçam, mas é importante, a gente tem um conteúdo, assim, que em diversas
diversos canais, né, também online, que vocês podem acessar. E a gente tem intensificado muito esse conteúdo nesse momento, porque inicialmente, né, no projeto, ele já tem 4 anos, é um projeto que começou no IFRJ Campus Resende, com encontros presenciais. E do Campus Resende já foram feitas várias atividades em vários lugares, não só na cidade, em Resende mesmo, mas a gente pode até brincar. Hoje em dia eu estava conversando com o Rafael, a gente brincou que a gente está com plano de dominar o estado, porque agora o Rafael está em Arraial, eu estou em Niterói, então a gente acabou virando, né, uma atividade intercamp, e com várias atividades em vários lugares, com pessoas, sempre com convidados. A gente já teve diretores, a gente já teve várias pessoas, assim, que se eu for destacar todo mundo aqui, eu não vou começar a falar, porque com certeza não vai dar tempo de falar, de apresentar todo mundo que já participou das nossas atividades de tantos lugares. Então, cada encontro presencial que a gente, né, tem do Cineclube, a gente já vê o público chegando, é um público super variado, de vários lugares que faz questão de estar, e a gente tem feito agora as nossas atividades online também. Então, nós já fizemos tanto mostras, assim, conversas, debates de formação nossa, né, nosso do Cineclube, dos alunos, dos integrantes, né, como também a gente já fez atividades abertas ao público. Então, para que vocês conheçam e assim aproveitem demais, eu vou indicar para vocês o site. A gente tem não só o site do Cineclube com um histórico, então vocês podem entrar no site e vocês podem ver todo o histórico das nossas atividades, inclusive das nossas atividades que já foram realizadas remotamente. Eu vou aproveitar aqui e colar o que eu separei para vocês de todos os nossos canais, no Twitter, no Instagram. Então, quem quiser, salva aqui a mensagem que eu coloquei no chat, porque vocês têm todos os nossos endereços, todas as informações do site. Então, no site tem uma seção de exibição onde vocês podem ver todo o histórico das nossas atividades, inclusive essas últimas atividades que foram realizadas online. E a gente tem também dicas, tanto de coisas para ler. Eu acho que esse histórico de atividade já é uma boa curadoria, sabe? Um bom repertório de sugestões para vocês buscarem, para assistir. Várias coisas estão disponíveis online, como, por exemplo, essa nossa escolha de hoje. Vocês encontram no YouTube, vocês encontram em diversos canais, sites, tá? Então, tem dicas lá de coisas para fazer, tem dicas de coisas para ler. Vocês podem conhecer a gente também, todos os integrantes têm lá uma sessão de apresentação da gente. E vocês têm também as nossas outras redes, vocês podem acompanhar no Instagram, então tem aí o endereço, né, que é o @cineclube dos Puris, mesmo Quilombo dos Puris. Vocês podem acompanhar a gente no Twitter e vocês podem também entrar em contato com a gente através do e-mail, que é cinequilombodosporis@gmail.com, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todo mundo. Vou passar agora para a Flávia, que vai explicar assim, a nossa dinâmica, o que a gente preparou para vocês hoje, e que a gente tenha uma ótima conversa, que a gente possa, por acaso, se alguém quiser deixar alguma pergunta durante a fala de alguém, também aproveita o chat para isso, mas aproveitem para copiar aí todos os nossos canais, todos os nossos endereços e entrar em contato com a gente e acompanhar, porque a gente sempre divulga as atividades que estão sendo realizadas assim em todas as redes mesmo. Então, publicou em umas, outras também estão divulgando, né, as atividades. Então, entrem no canal que for mais conveniente para vocês para poder acompanhar, tá bom? Então, muito obrigada para todo mundo e aí eu passo para a Flávia. Boa noite para todo mundo. Também agradeço a presença de vocês, porque uma das coisas que a gente sente falta é do momento que a gente debatia, né? Do momento que a gente tinha para trocar ideia, para conversar. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo momento. Eu vou ler as regras aqui, tá? Vou ler para não errar. Cada pessoa que estiver online poderá apresentar seu ponto de vista, destacar algo que tenha lhe interessado no filme ou realizar uma intervenção. A gente pede apenas para que vocês se inscrevam no chat ali do lado. É só inscrever. Inscrição. Que aí a Aline, se eu não me engano, vai anotar. Agora é fulano, agora é ciclano. Então, é só isso. Isso já foi. Cada intervenção, né, cada fala vai durar até 3 minutos. A gente pede para que cada participante mantenha o seu microfone desligado durante os momentos da fala dos outros, por conta das interferências. Espero que vocês falem muito. Bom debate.
Então, gente, antes de vocês começarem nas questões em si, né, que vocês quiserem apontar, como a Flávia falou, caso você já fala de alguém, coloca ali a pergunta, anota, né, se quiser até deixar no chat, a gente dá uma olhada para a gente poder organizar as falas. E aí eu só vou falar bem rapidinho, né, só para abrir mesmo, que eu sei que vocês estão morrendo de vontade de já conversar, né, sobre os temas. A gente escolheu um curta, assim, como eu falei, né, de fácil acesso. A gente colocou, inclusive, lá no site, que eu já falei para vocês que tem, né, dicas ótimas, então vocês puderam acompanhar lá no nosso site, que é A Invenção da Infância. Então ele tem 26 minutos, e aí é um documentário, né, que mostra não só um aspecto, né, histórico, né, vai colocando para a gente assim, um apanhado desde das navegações, as percepções de infância, até chegar agora, e aí eu vou até, queria separar isso para falar depois, porque isso é uma opinião, mas eu não vou nem dizer o agora, né, já que ele é um documentário de 2000, acho que antes um pouquinho dessa imersão tão forte nas redes, né, mas até o, né, anos 2000. E aí esse documentário, ele foi dirigido pela Lilian... Ai, qual é o sobrenome dela mesmo, gente? Espera aí que eu vou... Sulzbach, eu acho que fala assim, tá? E ela é de Blumenau, da Santa Catarina, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela tem, né, uma longa experiência na produção audiovisual. Esse é um dos curtas mais conhecidos dela, assim, mais populares. E ele, inclusive, ele já participou de vários festivais. Então, assim, desde o Festival de Gramado, que é tão popular pra gente, já foi premiado. Inclusive, ela foi premiada como melhor diretora no Festival de Gramado. Então, é um documentário, né, um curta de 2000. E durante os anos, assim, 2000, 2001, até 2002, quando a participação foi mais tarde em outros festivais, ele recebeu vários prêmios. Então, já teve, por exemplo, prêmio do Júri Popular do Festival de Bilbao, na Espanha. Já teve prêmio no festival no Canadá. Então, assim, ele correu pelo mundo e também foi bastante premiado aqui, como eu já falei, no Festival de Gramado, no Festival de Cinema de Recife. Já recebeu, é legal porque ele recebeu vários prêmios assim de júri popular, ou seja, né, quando o pessoal vota, e ele recebeu tanto no Festival de Recife como, por exemplo, no Festival de Tiradentes. Então ele foi bem premiado aqui também. Às vezes a gente não fica sabendo, né, muito das premiações por aqui. Então, como eu estava falando, ele mostra, né, toda essa perspectiva com relação à infância, desde a infância enquanto uma construção histórica. Então, a gente vai vendo vários momentos ao longo da história, com as percepções da infância, ou seja, como a infância ela tem uma construção histórica envolvida nela, na percepção, e também da nossa realidade, né, tão diferente no próprio Brasil. Então, a gente tem assim, um contraste muito grande do que é ser criança numa zona rural, por exemplo. Então, a gente vê, né, as crianças... desde trabalhando em lavouras, né, e da nossa percepção do que seria ser criança no ambiente urbano. Além disso, em ser criança com relação à educação, a gente pensa, embora não seja assim o foco, mas eu acho que eu, como professora, né, tive talvez essa visão pensando no acesso à informação, porque nessa perspectiva histórica a gente tem desde a invenção da prensa, né, então assim, da palavra escrita, ou seja, né, como isso facilitou o acesso à informação, popularizou. E aí, nessa perspectiva histórica, depois a gente passa para a questão do acesso também à informação, já que, num certo ponto, os adultos eram muito responsáveis por essa troca, né? Ou seja, você recebia informação ouvindo, né? E depois a gente passa para a questão da palavra escrita, ou seja, o acesso à leitura, você teria que aprender a ler e a escrever para poder ter acesso à informação. E depois isso muda completamente com a televisão. Então, acho que são três coisas assim, bem marcadas, né, nessa perspectiva histórica para a gente pensar a questão da infância e quanto que o acesso ao audiovisual muda completamente, principalmente a televisão no Brasil e, assim, especialmente as produções, né, de canais abertos. A gente está falando, né, de um acesso fácil, né, tanto para crianças, para adultos, e quanto que todos acabam tendo acesso àquela mesma linguagem. Então, vou deixar com vocês para a gente poder aprofundar nessas questões e, né, destacar o quanto que acaba sendo uma percepção bem subjetiva, né, a construção da infância, também com relação ao contexto social, né, a gente vê também o quanto que os contextos sociais, né, a diferença, né, de uma criança
num contexto do interior, né, mais rural, e o quanto que hoje a gente tem, né, crianças, por exemplo, num contexto mais urbano, com construções, né, o que a gente vem construindo, o que é importante para essas crianças, né, em termos de consumo, em termos de acesso à informação e várias outras coisas que a gente pode detalhar mais agora abrindo para o debate. Então, vou passar agora para a gente começar a levantar as nossas questões. Bom, boa noite, pessoal. Antes de começar o debate, só uma coisinha rapidinho, né? Primeiro, agradecer a presença de todo mundo mesmo. O Ricardo vai colocar aí no chat um link para o Mentimeter. Nem sei se é assim que se fala, mas é uma plataforma de pesquisa, né? Que vai fazer uma única pergunta, né? Para a gente colher os dados, né? De todo mundo que está aí agora presente aqui no Meet, para a gente fazer uma nuvem de palavras das sensações que o filme despertou na gente, né? Então, assim, eu acho que ele colocou, deixa eu só ver se ele colocou também o código, porque basta você clicar no link, né? E o código eu anotei aqui, deixa eu colocar. Já colocou. Então, é só clicar no link, digitar o código e responder. É uma pergunta apenas, 3 palavras, e depois o Ricardo volta para apresentar essa nuvem de palavras. Deixa eu passar a palavra para a Aline. Boa noite, gente. Agradecer a participação de todos também, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Mesmo nessa coisa do isolamento, né? E eu vou pedir que quem quiser se inscrever, né, falar alguma coisa, por favor, para colocar aqui pelo chat, que aí eu vou fazendo a ordem, vou avisando para vocês. Pior é que eu já sabia que ia ter a pergunta das 3 palavras e fico aqui agora penando para lembrar as palavras.
a gente começa o debate? Eu não sei, eu não vi a ordem, não olhei. Eu acho que agora seria apresentar esse jogo de palavras, não? Antes do debate. Acho que primeiro a gente faz um debate, né? Quem quiser ir falando, né? Enquanto as pessoas vão respondendo, a gente dá mais um tempinho para elas irem respondendo, aí depois eu mostro. Então beleza. Então, na ordem, Rafael, Cláudio, Ricardo, e eu estou me inscrevendo logo depois. Tá. Boa noite, gente, de novo. Só quando vem essa palavra na nossa cabeça, né, de crianças, né, a gente pensa em várias ideias sobre o que significa essa ideia de criança, né? Acho que é uma ideia bem abstrata, da mesma maneira que a gente pensa nesses direitos que estão escritos em leis, né, como na Declaração da ONU, em várias legislações do Brasil, né, trata a criança da mesma forma, né, essa ideia abstrata, uma universalidade abstrata, né, como se todos tivessem os mesmos direitos, né. É óbvio que um documentário como esse, né, um curta como esse, de 2 décadas, né, tem 2 décadas, da virada do século, ele mostra para a gente que está muito longe dessa universalidade de direitos real, efetivo, né, substantivo. Mas, assim, o que eu queria mesmo chamar a atenção, pelo menos inicialmente, que mais me deu um start em relação a ver o curta, foi como que a gente, da percepção que a gente tem sobre criança, que é aquela ideia de brincar livremente, né, livremente ter o direito de brincar, e como que o brincar influencia na maneira como a gente vai elaborando formas de ser no mundo, o brincar livremente contribui para isso, como que essa forma livre de brincar vai sendo tolhida de crianças de vários, né, espaços, condições sociais, né, umas mais dramáticas do que outras, mas como que isso tem um impacto na formação da gente enquanto coletividade nacional. E aí você vê, se por um lado, a gente fica se perguntando, né, que a maior parte das crianças, pelo menos apresentadas no documentário, e você olhando os dados sobre crianças hoje no Brasil, você continua a perceber que não há condições nenhuma, né, para boa parte das crianças no Brasil terem uma existência enquanto criança, ter essa experiência de infância no Brasil, né? Ainda que seja uma coisa inventada, né, existem certos direitos abstratos que estão garantidos o que é ser criança, o que é ter direito à infância no Brasil ou no mundo. Seja por questões materiais, as condições em que você nem só precisa lutar desde cedo para sobreviver, como boa parte daquelas crianças que são mostradas numa parte inicial do documentário, né, a necessidade de sobreviver te faz, inclusive, você jogar de lado qualquer possibilidade de ser criança. Você tem 1 hora no dia para brincar livremente e olhe lá, espremido entre as tarefas da existência, para você simplesmente conseguir sobreviver mais um dia. Por outro lado, aquelas que têm condições materiais, elas, ao mesmo tempo, também não têm o livre direito de brincar, porque elas estão literalmente massacradas por uma rotina adulta. Fazer várias coisas repetitivamente para, quem sabe, no futuro ser alguém. Ou seja, desde criança, elas são moldadas a serem determinados tipos de adultos, né? É como se a gente voltasse lá, como a Sueli destacou no início, voltasse lá na Idade Média, quando se imaginava que não existe criança, né? Não existia essa ideia de criança, na verdade ela era um mini adulto, né? É quase isso, a ideia de que você vai sendo moldado desde criança, né? Desde essa idade pequena, a fazer curso, a aprender para você ser alguém na vida, porque você precisa arrumar um trabalho e vai morrer a vida toda trabalhando, né? Então, assim, seja por condições dramáticas de não conseguir sobreviver, né, sem ter que trabalhar, como boa parte das crianças do Brasil, se a gente olhar os dados, seja por questões de você ser submetido a uma rotina de adulto, já, né, assim, como que a gente vai comprometendo a existência, né, da infância no Brasil em vários espaços geográficos, e o filme, para mim, é um soco no estômago nesse ponto. Ricardo, você. Então, gente, boa noite de novo aí.
concordo com o Rafael, em grande parte aí, tudo que ele disse. Eu vou só fazer algumas colocações de algumas coisas que eu anotei no filme, sabe? Que eu achei interessante, assim, e trágico, né, também, como a gente estava falando, né? O filme é muito pesado, né? Como ele é pedra do início ao fim, né? Desde o começo você vê aquelas crianças carregando o caixão, aquilo, pô, cara, arrepia, né, cara? Você vê que desde criança eles já têm essa concepção, não essa concepção, mas já tem que lidar com isso, né, de uma forma ou de outra. Eles têm que lidar ali de uma forma talvez até, o Ivan gostava muito dessa palavra, né, naturalizado, né? Acaba ficando algo natural ali, você vê que, né, pela própria história das pessoas, né, você vê a mortalidade infantil ali, mães dizendo que de 28 tiveram 6 filhos vivos, outra de 15 com 3 filhos vivos, outra que perdeu 8. Então, cara, como que a gente pode, tipo, pô, 2000 eu tinha 16 anos aí, cara, como que a gente, no nosso mundo pequeno, a gente poderia imaginar que no mesmo país ali está acontecendo algo desse tipo, né? Pessoas morrendo, e isso acontece aqui, né? Acontece, às vezes, do nosso lado, né? Mas acho que o filme tem esse poder de abrir nossos olhos, né? Falar, olha aqui, ó, isso aqui acontece. E acho que essa foi a ideia de a gente trazer o filme para que a gente veja que coisas como essa acontecem hoje ainda, né? Assim, então isso me chamou muita atenção, a frieza das crianças daquele lugar, né? Pela própria naturalização da morte, né? Vamos dizer assim, do meu ponto de vista. Me chamou a atenção as brincadeiras deles também, né? De arco e flecha, que a galera mira flecha mesmo, entendeu? Então, me lembrou de quando eu era na minha infância, quando um colega deu uma flechada para o alto e acertou a minha perna, brincando disso daí, né? Então, mas assim, longe, eu nunca, né? Não era igual essa galera brinca ali, não, né? Parece que é bem real, né? A brincadeira deles, e é real, né? Então, me chamou a atenção que hoje você não vê, meus filhos, né, passam longe de brincar de algo desse tipo, né? Hoje parece, pelo menos na minha bolha, né, é muito internet, celular, videogame, né, cara? Então, acho que esse negócio de brincar na rua é dentro disso que o Rafael falou também, de deixar eles mais adultos, né, de ter compromisso o dia inteiro, acaba não tendo esse momento, né? Me chamou a atenção também a fala de mais de um daqueles garotos dizendo que trabalha porque não tem jeito. Então, por que você trabalha? Porque não tem jeito, né? Então, isso também me chamou muita atenção. O valor que eles ganham, né, de salário mensal, né, que ele falava de R$3 a R$2 por semana. Aí eu fiz aqui uma proporção, né? Se o salário na época era R$151, então é mais ou menos, digamos, uma média de R$10 por mês, né? Isso hoje seria mais ou menos R$75 por mês, para você ficar quebrando pedra, né? Ou então mexendo com sisal, né? Para quem nunca viu a piteira, né? Que é a planta que se produz o sisal, realmente ela tem as folhas todas cheias de espinhos, né, as pontas. Então, eles falando que se furam, se cortam, e um até dizendo, não, a gente trabalha legal, porque a gente trabalha na sombra, trabalha tranquilo. Cara, esses documentários são pesados. E assim, para efeitos, agora mais falando para o pessoal que tem ideia de produção de filme, e eu sou um deles que tem essa ideia, né? Eu gostei do que o filme traz, que é uma ideia de comparação de extremos, né? E isso eu acho que é vamos dizer assim, um clichê
que dá certo no cinema, sabe? Comparar dois extremos, né? É o cara que trabalha quebrando pedra e a outra que joga tênis, né? Que é um esporte caríssimo, né? Só uma raquete daquela, né? Então, acho que isso é uma chave de sucesso para a produção de filme, ao meu ver. É isso, gente, por enquanto. Cláudio, vou te pedir desculpa que eu acabei errando na ordem, tá? Era você. Então, pode ficar com a palavra agora. Obrigado, não tem problema não, Aline. Até tive uma ideia aí durante a fala do Ricardo. Boa noite para vocês, muito bom estar aqui com vocês, mesmo à distância. Eu também vou tecer algumas impressões que eu tive enquanto fui assistindo ao documentário, tá? Eu começo pela frase final, que foi a seguinte: ser criança não significa ter infância. E aí a gente reconecta com o início, que é a invenção da infância, né? Elas estão ali intimamente interligadas, essas ideias, né? E aí eu penso, né, que você tem ali a proposta de uma infância roubada mesmo, né? Crianças sem infância, sem acesso ao espaço de desenvolvimento, de desenvolvimentos dignos, né? Aí eu penso, por exemplo, espaços com lazer, com acesso à cultura, alimentação, enfim, acesso aos bens culturais de prestígio da nossa sociedade, né? E eu percebo que essas realidades, elas estão, assim, muito próximas de nós, né? Se eu olhar, por exemplo, na minha família, os meus avós tiveram essas infâncias roubadas, essas infâncias que foram inventadas, né? O meu pai também teve esse mesmo caminho, né? Então, minha mãe já começa a mudar um pouquinho e eu, né, graças a esse histórico deles, consigo dar continuidade de uma maneira um pouco mais produtiva, né, e com mais dignidade mesmo, como todos nós deveríamos ter, né. E isso me remeteu também um pouco no romance do Graciliano Ramos, né, o Vidas Secas, que vai contar justamente aquelas vidas de seres que percorrem pelo seu espaço tentando fugir da miserabilidade mesmo, né, tentando encontrar outros destinos, né, e você tem a figura das crianças, do cachorrinho, enfim, tem todo esse envolvimento ali que fala dessa secura da falta da vida, né, dessa secura da falta de uma infância que foi roubada. E aí eu fico pensando, né, eu tentei fazer uma conexão assim com o momento que a gente está vivendo, como que fica essa infância inventada nesse momento pandêmico? A gente acaba a gente acaba criando um espaço ainda muito mais vulnerável, muito mais complexo, né? Na verdade, a gente teve aí isso foi colocado à margem para todos nós, né, essa falta mesmo de dignidade que a população brasileira tem no seu dia a dia, né, vide aí as filas para auxílio emergencial, né, entre outras situações. Bom, e aí eu fui analisando, eu fui marcando algumas frases, como, né, um dos garotos fala assim, que trabalhar aqui é bom, né, ou seja, tem essa banalização mesmo da infância, né, até vou utilizar um termo aí, uma naturalização mesmo desse espaço, né, desses comportamentos, e aí eu pensei que ao inventar-se a infância, você acaba consequentemente roubando a vida, né. Bom, algumas ideias que eu tive enquanto fui assistindo, e aí tem uma cena muito emblemática, né, nós somos aqui professores, né, muitos de nós, e aí tem a cena da escola, das crianças indo para a escola, a professora lá com eles, e aí eu vejo que para essas pessoas que estão assim marginalizadas, sobretudo as crianças que têm, né, essa vida roubada, essa infância inventada, a escola acaba sendo uma das únicas opções para que esses seres consigam ter a sua vida transformada, né, para que eles consigam dar um passo aí diferente no rumo das suas trajetórias, né, sair dessa fase de infância inventada para que quando eles tenham os seus sucessores, né, eles possam de fato trazer dignidades para os seus pares, né. E aí eu vou fechar aqui para não ficar me estendendo muito. Uma outra frase emblemática foi a seguinte, né, mais para o fim tem essa contraposição, né, entre crianças que tiveram uma infância, que eu vou colocar aqui entre aspas, real, e as que tiveram uma infância inventada, né, que tem, para mim, está aí nesses dois polos, né, uma infância inventada e uma infância, aquela que nós consideramos como, né, privilegiada. E aí eles usam a mesma frase com duas perspectivas diferentes. A frase é a seguinte, né, acho que, não me recordo agora se é o narrador ou se é alguém entrevistando, falando da seguinte forma, você acha que você leva uma vida de gente grande? Aí a criança rica, né, privilegiada, ela fala assim,
eu gostaria muito de levar uma vida de gente grande, né? Enquanto a criança, né, sem privilégios sociais, ela fala que, na verdade, ela já leva uma vida de gente grande, né? Mas no sentido de que ela não quer ter aquela particularidade ali com ela, né? Então, a gente tem esses contrapontos ali, fazendo essa dissonância. Bom, algumas ideias que eu tive para a gente conversar. É isso. Então, eu sou a próxima da lista, logo depois vem o Marcos e depois a Suelen. Então, eu acho que esse documentário, tem pouco tempo, né, mas eu acho que ele faz a gente refletir sobre várias coisas, né, uma das coisas que fica muito evidente, eu acho que são essas disparidades que a gente tem no país como o Brasil, né, que tem um passado escravocrata, que tem essa alta concentração de renda, né, que vai resultar numa desigualdade social, que eu acho que o filme conseguiu representar, assim, duas realidades bastante distintas, né, pensando essa questão da infância, e aí, como a Suelen falou, essa questão da criança e da adolescência, né, que acaba sendo uma concepção histórica, né, que é socialmente convencionado, até mesmo se pensar na questão do ECA, né, que esse ano está completando 30 anos, ele é uma legislação que colocou uma visão diferente sobre esse público infanto-juvenil, né, entendendo como pessoas que estão em fase de desenvolvimento pleno e que, por isso, têm um conjunto de direitos que precisam ser garantidos, e não só pela família, mas também pelo Estado, pela comunidade geral, ou seja, responsabilizam um conjunto de atores para assegurar as condições necessárias, né? Só que aí entra numa outra questão, porque a gente está falando de Brasil, né? Então, não adianta só a gente ter essas questões garantidas na letra da lei. Uma coisa que um professor meu me falou, que eu sempre penso, né, que é a luta pelo direito, né, para ter o direito, e luta pelo direito posto, porque estar na letra da lei não garante que isso se expanda para todas as pessoas, né. E aí, considerando o histórico da legislação brasileira, até o ECA, você vê um trato bastante específico dessa fase da vida, né. Você tem a questão dos menores, né? Se vocês puderem pesquisar depois, toda a legislação que vem desde o final do século XIX para o século XX trata muito especificamente dos menores. E aí, do que trata os menores? Que é uma coisa que até se reflete hoje, né? Porque quando a gente fala de criança pobre, normalmente a gente fala do menor, do pivete. Quando é uma criança rica, e às vezes até um jovem adulto, é o estudante, né? Tem essas diferenciações que também refletem hoje, né? E aí, essa legislação, ela tinha uma visão muito de manter essa figura do menor como alvo de controle, de disciplina, né? Então, que é uma visão completamente diferente do ECA, por exemplo. O ECA tem essa coisa da proteção integral das crianças e adolescentes. E antes disso, era como se a sociedade que precisasse ser protegida do potencial perigo desses menores, né? Então, a gente vê o quanto que isso vem mudando, né? Mas que também, de certa forma, isso ainda permanece, porque essa visão, né, dos menores ainda permanece hoje para um público bastante específico, né? Que são as crianças periféricas, né? Que você vê essa questão, que são alvos, que aí tem até uma certa naturalização, tanto do trabalho infantil para essas crianças, até também como essa questão do alvo da segurança pública, né? Dessa questão das mortes e tudo mais. É um pouco do que me fez pensar. Depois, se eu lembrar de outras coisas, eu volto a falar. Marcos. Boa noite. Eu gostaria só de ressaltar um ponto no documentário no curto, no caso, que chamou mais a minha atenção, que é quando a criança fala com tanta naturalidade de que ele leva uma vida de adulto, né, em vez de trabalhar, no caso, trabalhando. E aí isso serve para a gente pensar muito. A gente consegue perceber que cada vivência é uma vivência, né? Porque ele mostra a vivência de determinadas crianças pretas de uma região e numa outra região crianças brancas que fazem esportes, têm um dia de lazer, tem hora para assistir televisão, tem hora para isso, tem hora para aquilo. E aí, com tanta naturalidade, as crianças que falam do trabalho, da vida, de como das brincadeiras, né, de caçar passarinho, de atirar com a flecha, de buscar disso,
A outra fala também que me chamou muita atenção foi a da outra criança, que é a única, na verdade, que fala que ela quer estudar para sair dali, né? Que ela quer estudar para ganhar dinheiro e não trabalhar mais ali. E aí, quando a gente vai para a escola, a gente vê que não vai ser uma coisa fácil para aquela criança, não só para ela, mas para as outras também. Então, tipo assim, aonde ela vive, a vivência dela não deixa ela pensar no estudo, ou pensar no lazer, ou pensar em como ser criança, enquanto as outras crianças, de um outro ponto de vista, têm assim, uma infância um pouco mais normal. E essa coisa que a Aline colocou da visão do menor, né, que percebe que, na verdade, que o povo naturaliza para esses menores a questão do trabalho, né, acho que falo um pouco disso na minha vivência, porque quando você se vem de um abrigo, uma criança preta ou da periferia, o normal para a sociedade é você trabalhar como pegar sacola, trabalhar de qualquer coisa, ajudante, vendedor, mas jamais fazer uma universidade ou estudar ou não isso. Então, essa coisa de, tipo assim, a minha classe pode viver, a outra classe, as outras crianças têm que arrumar um trabalho e têm que se virar. Essa coisa foi que me chamou a atenção, né? E, tipo assim, quando as próprias crianças, a gente vê na fala deles no curso, que eles mesmos ficam falando, né? Acho que criança não devia trabalhar, mas é o jeito, fazer o quê? Né? Tipo, não tem saída. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não trabalhar, vai faltar. Ele mesmo fala, né? Os 5 reais que ele ganha ali dá para fazer feira, né? Então, tipo assim, a criança tem essa preocupação em comer, saber, porque passar fome não é fácil. Então, tipo, e às vezes até o pai e a mãe, né? Quando olha a criança e fala, eu quero estudar, imagina o olhar da mãe, eu quero estudar, mas a gente está passando fome. Então, ela vai ficar muito mais feliz em ver o seu filho chegando com dinheiro para fazer a feira do que ele chegando com nota azul no final do bimestre, né? Então, tipo assim, acaba naturalizando, tanto a mãe acaba naturalizando a visão do trabalho para aquele menor, tanto o menor acaba naturalizando a visão do trabalho para ele mesmo. E acaba perdendo a infância, na verdade, né? E aí vai crescendo, como a gente vê, tanto minha avó quanto pessoas mais velhas cresceram trabalhando e tal. É só isso que eu queria destacar. E se eu lembrar depois de outras coisas, eu falo. Obrigada, Marcos. Suelen, depois Flávia. Eu queria falar duas coisas assim, acho que diferentes. Eu vou falar uma agora e depois eu até volto numa outra inscrição. Eu queria falar, assim, enquanto eu estava assistindo, acho que vou começar com essa parte que é mais um relato, eu acho, da minha família, porque eu vi muito a minha família, especialmente a família da minha mãe. A minha avó teve 10 filhos, um morreu, numa fazenda, então, assim, os 5 primeiros nasceram em casa mesmo, com parteira. E aí a minha mãe, depois que a minha mãe nasceu, eles foram para a cidade, mas assim, ainda no interior de Minas, e a minha mãe, ela teve que sair da cidade porque não tinha ensino médio para ela continuar estudando na cidade, e aí ela foi para o Rio, né, veio para o Rio, enfim. Como que as coisas vão sendo assim levadas, e eu fico ouvindo as histórias, eu sempre cresci com essas histórias muito bonitas da minha família, como tiveram assim uma infância, né, percepção de infância deles, né, depois da minha mãe, depois a minha, né, vendo diferenças geracionais assim tão marcantes com relação às oportunidades. Então, assim, eu fui a primeira da família a ter acesso ao ensino superior, por exemplo. E aí eu lembro das histórias, assim, por exemplo, não só dessa quantidade grande, né, de crianças, mas assim, como todo mundo trabalhava no sítio, na plantação. E eu fico pensando no quanto que a gente, às vezes, desconhece algumas possibilidades, porque, ou então a gente julga sucesso e bem-estar também por percepções diferentes, porque eu já contei várias histórias da minha infância para pessoas aqui, ou da infância da minha mãe, das histórias de família. A gente conta sempre com muito carinho, com muita graça, né? Não foi uma infância assim que eles contam de privações e sofrimento nesse sentido, como vê no documentário. Eles tinham uma condição, né, razoável, mas sim, todos trabalhavam, né, na plantação, também cuidavam dos bichos, né?
E eles sempre contam histórias de muita fartura, de muita alegria, apesar do trabalho duro, como também, assim, havia, é claro, um trabalho duro e havia também uma outra possibilidade, né, urbana, enfim, que era vista como mais, melhor sucedida, né, com possibilidades, enfim, diferentes. Mas, assim, eu lembro que até as histórias, assim, quando eles se machucavam com machado, meu avô teve o mesmo corte, mas se machucou da mesma forma com machado como o meu tio, e os dois ficaram com uma cicatriz muito parecida, enfim. Até essas histórias, né, que, enfim, são histórias, às vezes, não é uma alegria, é óbvio você se machucar com machado, mas sempre foram contadas com tanta alegria, tanta, né. E aí sim, o meu avô tinha uma visão assim de querer talvez dar outras possibilidades para a família, e sim, eles mudaram, né, para a cidade. E aí foi muito difícil, eu lembro deles contando o quanto que foi extremamente difícil, porque era uma vida muito mais difícil do que a vida que eles tinham no campo, né, enfim, com possibilidades muito diferentes. E daí passando para minha mãe, que foi fazer o ensino médio, os meus tios, né, todos acabaram saindo, né. E, por exemplo, os meus tios que foram para São Paulo são vistos até hoje como extremamente bem-sucedidos, porque foram aqueles que atingiram, né, o que hoje a gente tem como um paradigma, talvez, de sucesso, né, de estar numa cidade grande, de ser bem-sucedido, porque está num outro espaço, né. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, porque as crianças com uma condição social melhor que a gente vê no documentário, né, que tem acesso a opções de lazer, de entretenimento, né, são vistas como o sucesso. É claro que, né, que tem qualidade, que tem possibilidades, né. E aí a gente também tem um certo moldar, um certo paradigma de sucesso, por mais que é claro que eles tenham, né, condições melhores de vida em termos de possibilidades, né, mas a gente também tem um certo paradigma de... Eu lembro de uma menininha lá no documentário, uma loirinha falando que estava fazendo balé, mas que ela gostava mais de vôlei, se eu não me engano, mas assim, você tem também um certo padrão de que você é bem-sucedido se seu filho faz jiu-jitsu, faz balé, faz vôlei, e você faz aquela agenda, faz uma língua estrangeira, e às vezes aquilo também é muito sufocante, né, uma coisa assim que satura, enfim. E tem acesso a um celular caro, né, a bens, né, de consumo, ou seja, o seu poder de consumo também influencia. E o quanto isso que retrata a nossa sociedade tão desigual, né? E eu tive, assim, uma oportunidade tardia, digamos, de acessar, assim... Como professora, eu sempre trabalhei em escolas públicas, então, assim, meu público não é o público dito privilegiado que a gente vê no documentário, por exemplo, né, com várias opções, né, de cursos e atividades fora da escola, na escola, que a própria escola ofereça. E depois eu participei durante muito pouco tempo também, porque eu quis sair, né, de uma experiência numa escola internacional, e eu via no discurso dos alunos, né, o quanto que os alunos de uma escola da Zona Sul do Rio, onde era frequentado por filhos de celebridades e coisas que eu nunca tinha visto, mas fiz um trabalho lá, e era muito natural no discurso deles cogitar todas as possibilidades, né, eu dava aula de língua estrangeira, então a gente faz algumas perguntas, como foi seu fim de semana, o que você pretende fazer, né, futuro, profissão, essas coisas, e era muito natural no discurso deles, eu vou voltar para o Japão porque meu avô veio, e aí eu vou construir uma ponte, vou ser engenheiro, porque aquilo era extremamente natural. E nos meus alunos que eu tinha da escola pública, você perguntava o que você vai fazer, e ele dizia, se eu der sorte eu vou estudar na escola do Valão. E aí você falava, mas tem escola tal também, tem outra, assim, às vezes ir para uma outra escola, ir para uma escola federal, né, enfim, pública, mas que, né, oferecesse um ensino de qualidade, era uma coisa completamente fora da realidade de tudo, e aquilo era um discurso completamente novo, né. Então, assim, o quanto que a gente ter possibilidades de saber de um contexto, né, de vida, o que você pode fazer, quais são, inclusive, as suas aptidões, né? Às vezes um aluno tem dificuldade numa disciplina, num certo saber, mas tem, assim, uma desenvoltura absurda para outras coisas, e às vezes a gente quer encaixar da mesma forma como a gente tenta, né, achar que essa noção de infância seja homogênea, e ela é extremamente diferente, né, para tantas pessoas.
Mas aí depois eu volto. Falo e continuo falando para não me estender muito. Não, também são muitas coisas, mas assim, pensando, por exemplo, no que o Marcos falou, né, de como é muito claro de que a gente não pode falar mesmo em infância no singular, né, são vivências muito diferentes dependendo do contexto, e essas vivências formam também pessoas diferentes, e as expectativas que a sociedade tem, isso como o Marcos também falou, em um outro momento que a gente teve a oportunidade de conversar, como também expectativas sobre as pessoas também depende desse contexto. Então, quando ele fala, por exemplo, né, que de uma criança de determinado grupo social, a gente espera que o quanto mais cedo trabalhar, mais certo na vida vai dar, né? Se muito tempo sem fazer nada é um grande problema. Então, assim, o trabalho é a salvação, na verdade, porque o tempo à toa é o problema. Então, e assim, perto da gente, a gente também é só andar na rua, né? A gente não, pelo menos eu, particularmente, não tenho contato muito com o meio rural, mas a gente que vive mais no meio urbano é só andar na rua e também ver tem criança trabalhando a rodo em vários lugares, e quem mora em cidade turística vê isso o tempo todo, ou quem vai passear vê criança trabalhando o tempo todo, então realmente não tem infância. E aí eu fico pensando também nos efeitos disso, assim, quais são os efeitos disso e que tipo de sociedade a gente está criando em vários sentidos, assim, porque é uma sociedade que aceita que isso aconteça, né, que existam crianças que não podem ter infância, é uma sociedade que olha para a infância como alguma coisa, se aceita que isso seja assim, é porque olha para a infância como alguma coisa menos importante também, né, e aí, que tipo de sociedade vai surgir a partir disso? Com um monte de criança que não é criança e, mais recentemente, um monte de criança que tem uma concepção de infância que é ficar no seu próprio celular, né? Que tipo de geração que isso vai criar? Porque se a gente pensa que infância, para grande parte das crianças, não tem esse convívio, né, não passa por brincar na rua, etc, porque as coisas são diferentes de antes, que tipo de sociedade que a gente vai ter aí? A gente, sim, vai saber disso daqui a pouco, mas já está anunciada, a tragédia já está anunciada, né, assim, talvez essa geração que já surge aí com tanta ansiedade, clamando por psicólogo desesperadamente, talvez seja um dos primeiros efeitos disso que a gente já está vendo, dessa geração e da forma como a gente trata a infância. E aí, por último, também, para não me alongar, a Suelen me fez muito pensar também como a gente olha para a infância do outro, né, que não é só uma questão de ver pobreza também, onde falta de recursos não pode ter infância, né, porque às vezes muita gente vai pensar que hoje a infância, a criança que tem mais potencial, porque é isso, a criança é vista como o que ela faz agora vai dar no futuro, né? Então, a criança que mais faz curso, mais etc, é a que tem mais potencial de futuro, enquanto hoje, se você for parar para pensar, talvez a melhor infância é a criança que possa brincar na rua, né? Que hoje é raro, poucas podem, e aí talvez isso fosse muito mais importante do que ter um celular. Então, assim, nesse sentido, olhar para a infância também sem eu não sei se eu estou colocando muito bem, mas é bem próximo do que a Suelen falou. Como a gente olha para determinadas infâncias também por falta de recursos, só vê ali pobreza. Quando, na verdade, em algumas situações, eu não estou romantizando, estou só dizendo que em algumas situações, essas crianças também têm acesso a uma infância que é a que deveria ser, né? Só isso. Suelen. Vou aproveitar até e retomar um pouquinho, aproveitando o que a Flávia falou, que foi, assim, perfeito, né? Não romantizando o que eu contei, assim, também da história da minha família, né? Mas, assim, eu contei muito nesse sentido que você falou, acho que até complementou, né? De perceber diferentes infâncias. E também, assim, uma outra fala que eu acho até tentar fazer com bastante cuidado, né? O quanto que a Flávia lembrou muito bem, do quanto que a gente vê tantos jovens e até crianças hoje com várias questões, com ansiedade, de forma alguma diminuir isso, né, déficit de atenção, de forma alguma, são, claro, tem que ter um olhar especial, não é nenhum tipo de drama, mimimi de forma alguma, mas tem algumas questões que podem estar agravando isso, né, também.
Então, assim, cobranças, né, de um paradigma, de que as coisas sejam mais homogêneas, eu me surpreendi, eu não tenho muito contato com criança, assim, pequenininha, 3, 4 anos, né, e aí eu tive, né, recentemente, enfim, tenho tido agora, e aí eu fiquei impressionada porque eu estava, né, convivendo com uma menininha de 4 anos que estava brincando de ser influenciador digital. E aí ela, então, gente, aí eu tava reparando, ela tava brincando, né, eu tava tomando conta dela, eu falei, gente, eles brincam de ser youtuber, que coisa nova pra mim. Eu nunca ia imaginar uma criancinha, né, pequenininha brincando, e eu vejo muitos adolescentes também querendo ser influenciadores, repetindo coisas, o quanto que são paradigmas que vêm sendo repetidos como sucesso, né. E aí você tem uma frustração também muito grande, né, a gente fala tanto de aparência, de corpos, de formas, né, mas a gente repete comportamentos sem questionar muito isso. Eu, pelo menos, não cresci com uma coisa tão forte assim, porque está no acesso. É por isso que eu falei, eu fico pensando agora no pós, né, porque o filme, o documentário é de 2000, né, então, assim, ainda não estava essa imersão tão grande digital, pelo menos na nossa palma da mão, assim, né. E aí eu fico pensando muito nas cobranças, no quanto que isso gera uma ansiedade, o quanto que isso gera, assim, também uma infância talvez um pouco sofrida nesse ponto, né, de se encaixar num padrão, de ter cobrança de sucesso, e o sucesso ser atrelado a um consumo, né, consumo de bens caros, assim, sempre a gente tem, né, enfim, mas assim, quanto que isso causa... quanto que isso influencia, né, as pessoas mais jovens, principalmente porque são pessoas que estão nesse processo de descoberta, né, e aí voltando ao trabalho, a partir do momento que você entra numa rotina de trabalho muito grande, talvez você não tenha tempo para fazer essas descobertas, né, então assim, principalmente numa idade muito jovem, né, na infância, adolescência, né, se você já está numa rotina de trabalho muito grande, né, tem os estudos, qual o tempo que sobra para imaginação, para criatividade? E essas coisas às vezes não são vistas como tão importantes mais hoje em dia. Então, você é uma pessoa que imagine muito, as pessoas às vezes cortam e falam, não, você tem que ser objetivo, você tem que ser prático, você tem que estar num curso, você tem que... Logo vem um caminho pré-moldado, muito certinho, né, para você seguir a tal da estrada, né, o tal do caminho de sucesso, né. E não é o que vai servir para todo mundo, né, tem tantas subjetividades sendo construídas, né. Eu estava vendo, no próprio curta aparece, né, aquela geração que cresceu com aquelas apresentadoras, né, que ainda estão aí, Xuxa, Angélica, Eliana, né, mulheres loiras, brancas, como padrão, que sempre escolheram lá, a Xuxa sempre teve lá as suas assistentes também como ela, e o negócio vai, né, então assim... E a gente continua tendo, de certa forma, né, padrões, e quando a gente tenta, né, falar em outras possibilidades, falar em outros caminhos, o quanto que isso está no imaginário, né, das pessoas. E é o que a gente tem de referência de infância, é o que as crianças estão vendo, né, viram, e hoje a gente continua aí com outros padrões que às vezes não mudam muito, e quando vem mudar, né, as pessoas acham que é mimimi, mas a gente tem que ter outras possibilidades, né, a gente tem que ter outras, porque tem muita subjetividade aí para se encontrar, tem muitas possibilidades de caminho. Mas eu volto. Ricardo. Então, pessoal, eu vou falando, enquanto isso eu vou aproveitar para já compartilhar a pesquisa, para vocês verem o que deu, né, e tal. Mas, assim, o que eu achei, né, também que eu fui vendo nas falas de vocês. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu esqueci também de falar, foi a questão que se, ao mesmo tempo que o filme mostra aquilo que é bem diferente entre os dois extremos, né, ele também traz aquilo que une os dois extremos. Não sei se vocês perceberam. E isso, pelo que meu entendimento, é a TV, né, que os dois lados viam a Explode Coração, né, e mostra também as crianças, igual a Céline falou, né, dançando, o tchan, né, Boquinha da Garrafa, mostra aquelas danças que fizeram sucesso, né, na época.
Então, acho que ao mesmo tempo que mostrou o que divide, mostrou o que é comum, né? Que no caso é a mídia, né, cara? É a sua manipulação aí de sempre. Outra coisa também, agora já um pouco dentro do que a Flávia trouxe, né, da questão da rua, que eu acho que é realmente aquilo que é bonito na infância, aquilo que fica, né, e que hoje a gente vê cada vez, né, menos, né, assim, independente da pandemia, né, que piorou isso tudo, né, eu vejo que a gente cada vez mais tem medo do outro, a gente cada vez mais se fecha no nosso, a gente cada vez mais tem uma sociedade mais individual, né? Então, por isso, essa dificuldade de ter o que a gente ainda encontra fora das nossas bolhas, em qualquer comunidade que a gente for. Tem a rua como espaço comum. Então, eu acho que isso é fruto da nossa sociedade, que cada vez mais, né, se torna individualista, né? E então, vê aí se está aparecendo as palavrinhas aí, gente. A nossa nuvem. Agora tá. Quer dizer, vai aparecer ainda. É uma certa expectativa, mas isso era tudo planejado, certo? Porque senão fica muito fácil. Tem que causar isso. Tudo friamente calculado. Por um momento eu pensei que não ia sair a nuvem, sabe? Mas está aí. Aqui, pelo jeito, né, aí mostra o que mais foi em ordem, né, o que está maior, o que mais foi colocado, né? Tem muita indignação, tristeza, desigualdade, injustiça, né? Acho que são as palavras assim que mais definem o filme na visão do nosso grupo aí, né? Fora essas outras todas aí, né? Então, acho que isso é só para poder, de alguma forma, oxigenar o nosso debate, e se a galera quiser falar um pouco mais, além disso, está todo mundo me vendo aí, né? Eu vou só colocar mais uma outra aba aqui, é quando você busca no Google o nome do nosso presidente, né? Com trabalho infantil. E aí você vê aí várias reportagens, né? Do ponto de vista, né, que a gente tem aí, né, do presidente, né? Então, e aqui na última, se eu não me engano, aqui, ó, verba para fiscalizar trabalho infantil cai pela metade nesse governo, né? Então, a gente também trazer isso para o debate, né? Porque a gente entende que, enquanto política, né, a gente tem uma política de federal, né, a gente percebe que um discurso como esse, né, ele busca, né, não que busca aquilo que o documentário mostra, né, que os mais pobres trabalham pelo capital e que tudo bem, né, porque os ricos mesmo não trabalham, né, nem quando muitas das vezes nem quando, né, eles dizem que trabalham, né, e depois que crescem também não trabalham. Então, quando ele, às vezes, estimula outras pessoas que têm esse discurso de estimular o trabalho infantil, né, isso acaba tendo um viés de, né, prejudicar quem já está muito prejudicado, né? Então, um viés de exploração, né, que o capitalismo tem, e o nosso governo acaba defendendo isso abertamente, e outras pessoas também, né? Então, é isso, gente. Passando aí a palavra. Então, não tem ninguém mais inscrito no chat. Tem alguém querendo falar? Ainda?
Um de cada vez, por favor, né, porque está tumultuando. Enquanto alguém se anima, eu acho que, pegando isso que o Ricardo falou, né, que eu acho que tem a ver também com o tipo de sociedade que a gente está se tornando, nessa coisa do individualismo, e aí acaba que os governantes também acabam assumindo esse papel de que cada vez mais tem que ser cada um por si, né? Então, até retirando essa responsabilidade do Estado em prover as condições básicas, né? Então, essa coisa de que naturaliza mesmo o trabalho, né? E aí cada um vai ser responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, né? Acho que é muito isso também, né? É interessante isso que você falou, né? Triste até, né, Aline? Porque você isenta o Estado, então você vai tirando políticas públicas, né? Acesso à educação. Isso também é uma forma de isentar o Estado se isentar de qualquer responsabilidade sobre as pessoas, né? O bem-estar, né? O acesso que as pessoas têm, não só desenvolver qualquer tipo de bem de consumo, mas falar que o trabalho é tão bom, né, que cada um tem que se virar e promover uma sociedade mais individual, né, assim, mais individualista, na verdade, é uma forma também de separar o grupo, né, separar movimentos sociais, talvez, de colocar ideias de competição, meritocracia, cada um por si, e você se isenta também de ter relações melhores, né, de facilitar o acesso das pessoas às oportunidades. Eu lembro que eu estava há muitos anos, eu percebo muito isso assim em sala de aula, em certos contextos. Tem pelo menos 16 anos que eu dou aula, então eu via que há algum tempo tinha um certo clima um pouco melhor de colaboração, e aí vem um discurso assim meritocrático tão forte, né? Sempre teve, mas assim, eu não sei se talvez tenha sido a minha percepção, aí eu deixo, né? E eu tenho visto hoje, assim, por todas essas questões que a gente vê, né, assim, os alunos cada vez mais jovens tendo um direcionamento, né, de competição, de individualidade, e isso é muito complicado, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa exposição e uma menininha de 4 anos talvez se jogou assim numa tela e ficou, devia estar com os pais próximos, né? E ela se jogou no Rio, né? No centro do Rio, e as pessoas se isentaram daquilo, ficou todo mundo reclamando ali entre eles, que absurdo, como é que essa menininha se joga e não sei o quê. E ninguém falou assim, não tinha que chamar atenção ou ser grosso com a menina de forma nenhuma, mas assim, eu não tenho responsabilidade sobre isso, sobre o que está acontecendo. A menininha podia até se machucar numa tela, né, nessa questão. E todo mundo se isentou daquilo, né? Assim como a gente passa na rua e tem uma criança usando drogas, muito novinha. Eu sempre trabalhei no centro da cidade, eu vi assim como tem, enfim, várias situações que a gente vivencia no dia a dia e as pessoas, né? E uma vez eu estava num outro lugar, em outro país, e eu vi um discurso tão bonito que me tocou tanto, falando do quanto que a sociedade como um todo é responsável pelo bem-estar das pessoas e das crianças. Então não é você chegar para uma criança e levantar o dedo, a voz e dar um esporro na criança, mas falar, né, ver o bem-estar. Aquela criança está bem, aquela criança está com um comportamento, inclusive, que possa colocá-la em risco, porque a criança não tem muita noção disso, né? E as pessoas vão se isentando. Então, assim, talvez construir essa mentalidade individualista seja uma forma, né, do governo se isentar de qualquer responsabilidade com relação a políticas públicas, a educação, investimentos maiores, né, melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas. É como se cada um tivesse a responsabilidade de cuidar de si, e aí vem a meritocracia, vem aquilo tudo, e cada um por si, vocês que se virem. E a gente vê o quanto que isso é um exemplo ruim para a gente, né? Esses discursos de ódio que têm aumentado tanto, porque que aumenta, né? A gente tem exemplos péssimos, né? A gente tem um presidente que tem um discurso extremamente agressivo, extremamente desrespeitoso, e as pessoas, por incrível que pareça, repetem isso, né? E a gente vai se perdendo, né? Sem qualquer tipo de união. Como, né? Tem muita gente que fala, como que os brasileiros estão aguentando, né? Como é que não saíram quebrando tudo, botando fogo em tudo?
e ficam aturando coisas assim que eu já nem vejo certas notícias, que eu fico, não tem como piorar, não tem como surgir uma outra coisa pior do que o que já surgiu, porque nós somos extremamente divididos. A gente acredita, né, que, inclusive, se você se der bem e tiver um outro ali extremamente mal, de todas as formas possíveis, isso destaca o seu sucesso, né? Então, se você puder comprar um bem mais caro do que o fulaninho do lado, significa que você tem um sucesso melhor, né? Não sei, do que o outro ali que não teve acesso a simplesmente um bem de consumo, né? Não tem um poder de consumo inferior. É isso, né? Só pegando, Flávia e depois Marco. só pegando o gancho no que a Suelen falou, porque é muito típico de como essa determinada sociedade baseada nesses valores, né, individualista, meritocrática, não sei o que, etc., que foi construída assim, é reproduzida assim, também pensa o futuro. É assim com não estou comparando criança com o meio ambiente, mas assim, é isso, é zero de preocupação com o futuro, porque senão, se a gente tivesse algum tipo de preocupação com o futuro, a gente pensaria que a infância é responsabilidade de todo mundo, né? Porque, assim, tá produzindo a desgraça agora. E, assim, a gente vê do nosso lado e não acha que aquela criança que tá ali, que não tem nada a ver com você, a princípio, é esse tipo de sociedade que está sendo produzida. Então, assim, não tem como isso dar certo. Não tem como isso dar certo. É impossível. A conta não bate de jeito nenhum. Esses valores, esses princípios, esse tipo de sociedade já não dá certo há muito tempo e tá claro, já tá assim, anunciando que vai piorar. É isso. E aí o Clauber falou como que a escola, às vezes, é o único espaço onde dá para ter infância. Às vezes, né? Porque cada vez mais novo, as crianças estão submetidas porque tem que estudar isso, porque tem que estudar aquilo, e assim, a pavor. Assim, me deixa assustada como as crianças têm, como o documentário mostra, né, muitos compromissos e muitas disciplinas e não sei o que, escola bilíngue, não sei o que, tudo desde muito pequeno e não tem espaço para ter infância. Assim, eu fiquei horrorizada vendo meu sobrinho de 7 anos tendo que fazer aula online e, assim, ele particularmente, ele não se encaixa, então ele fica lá com tudo ligado e fazendo as coisas dele. Mas tem criança que, de fato, fica 2 horas olhando, sentada para que a professora está falando, e a professora ainda fica brava, dizendo que eles têm que ficar ali olhando. Assim, é um absurdo atrás de absurdo. Um corpo de uma criança nem foi feito para isso, não deveria ser feito para ficar sentado com a bunda olhando para... Eu ficava olhando assim, gente, como é que essas crianças aí estão aguentando ficar? Eu não estava aguentando, sabe? Então, assim, que tipo de criança, que tipo de futuro que essa sociedade está produzindo, criando crianças que não são crianças e que, enfim. Marcos. Marcos. Só complementar na fala da Suelen, né? Essa questão do abandono da educação, porque quando a gente fala sobre criança, né, hoje a gente tem vários abandonos, dessa questão do individualista, até do governo em si, né, da sociedade. Hoje a gente vê crianças, né, que se prostituem para poder comer nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, crianças que vão para o tráfico. Hoje você chega no morro, você vê que a maior parte do tráfico eles são responsáveis por crianças, são crianças traficando, e nesse momento o governo, né, finge que não está vendo, faz vista grossa. E uma fala que eu tive com a doutora Mariana, promotora, que ela me disse o seguinte: mesmo com a chegada do ECA, a situação para a criança nunca foi tão feia, tão preocupante, porque tem um livro que fala, que lê, que obriga a cuidar, e mesmo assim, além dela ter o abandono da mãe e do pai, ela tem o abandono da sociedade, ela tem o abandono do governo, ela não pode ser mais criança. Ou seja, ela, além dela ter uma vida de adulto, ela ainda consegue ultrapassar o limite da vida de adulto.
para ela. Então, tipo assim, no caso, eu queria dar um exemplo como aquela garota, né, a menina que ficou grávida do pai estupra a criança. Como a gente é tão individualista, porque choveu de hate na internet para julgar que ela não devia abortar, mas foram poucos o que se propõe ali a ajudar a garota, como foi o caso do Felipe Neto e de mais 3 ou 4 indivíduos. Ou seja, uma criança bateu a cara ali, não mais que não interessa, eu tenho que julgar porque não é problema meu, da minha eu cuido. Então, tipo assim, independentemente do que acontece, não é minha criança, então que se dane. Quando a gente vê na rua também, não é minha, não é papel meu educar. Às vezes, muitos professores também repercutem isso na sala de aula, não é meu filho, eu não tenho que educar, tá fazendo graça, não estou aqui para educar ninguém. Ou a qual ponto de individual a gente chegou, mesmo com a chegada do ECA, ou a questão, a vida da criança, a infância, nunca ficou tão preocupante a esse ponto, e que tipo de sociedade realmente a gente está caminhando, porque a gente realmente não consegue pensar em mais nada além da nossa própria vida. Suelen, depois Maria Eduarda. Quando a Flávia falou, é só para falar basicamente assim, um ponto, né, dessas questões, né, ambientais, enfim, do que envolve o coletivo. Tem quem nunca ouviu, né, eu não vou estar vivo aqui mesmo para... e a preocupação com quem é mais jovem, né, de deixar um legado. Qual é o legado que você deixa? Qual enfim, quais são os valores, né? Mas assim, uma preocupação com o ar que você respira, com o espaço que você vive, e as pessoas não pensam a longo prazo porque querem se isentar também, repetem frases do tipo, eu não vou estar vivo mesmo, então, né, não é do meu interesse. Inclusive, se tem filhos, né? Então, assim, não pensa assim nos filhos, dos netos, né? A questão é muito imediatista, esse ponto, né? Desde que você consuma agora, que você tenha um sucesso agora. E aí eu vejo também muitas crianças com certos ideais, sonhos, né, que tem a ver, ser adulto, tem a ver com o seu poder de consumo, porque você vai ter um trabalho, você vai ter uma renda, e isso vai garantir que você seja bem-sucedido, porque você vai estar exercendo diariamente ali o seu poder de consumo, mostrando que você tem, você participa da sociedade de forma produtiva, né, bem-sucedida, consumindo bens, né? Então, quantas vezes as pessoas não são questionadas? Por que você não tem um carro novo? Por que você não trocou a roupa da moda? Por que você não tem um celular que funciona, mas tem um modelo novo? Enfim, né? Essas questões todas de consumismo. E eu penso muito até em certos saberes e formas de trabalhar. Eu vejo que, por exemplo, uma coisa linda que tem em Resende, né, o projeto integrador, né, de você integrar pensares, conhecimentos, isso está perdendo muito espaço em outras instituições, em outros lugares. É muito difícil, as pessoas acham que é muito difícil fazer, porque trabalhar junto, né, assim, você geralmente trabalha não só em grupos dos proponentes, nós como professores, mas dos alunos, eles sempre trabalham de uma forma integrada, né, se ajudando, assim, enfim. E aí eu fico vendo o quanto que uma disciplina como a minha, por exemplo, né, falar de língua portuguesa, de literatura, então, nossa, para que serve isso? Até escrever no Brasil é difícil, porque isso significa que você não vai ser bem remunerado. Logo, não é uma atividade muito bem vista como uma coisa interessante, né? Você vai viver de escrever, enfim. E não é vista a literatura, talvez, como uma apreciação, né, artística, enfim, uma coisa mais, né, de fruição, porque eu gosto, porque eu me identifico com aquilo. Se aquilo não gera, né, um lucro, dinheiro, enfim, né, um poder de compra para você, aquilo é visto como uma coisa menor, talvez. Eu vejo muito também, assim, nesse meu percurso, né, o quanto isso vem piorando, né, alguns saberes, né, alguns conteúdos são vistos como menos produtivos para a sociedade, porque eles significam que talvez você não esteja gerando dinheiro, né, poder de compra para as pessoas, enfim, não são vistos, né, para que você vai ler ficção, sei lá, né, e exercitar a imaginação, e enfim, isso é um tempo perdido, né, que você poderia estar trabalhando, produzindo, gerando algum bem material, alguma coisa nesse sentido, né. Gente, a gente tem mais 2 inscritos, né, Maria Eduarda e o Marcos Fernando, e aí a gente vai encerrar por aqui por conta do avançar da hora, tá bom? Maria Eduarda. Então, eu peguei a parte que a Flávia estava falando,
das crianças ficarem muito sobrecarregadas, né? Eu achei muito absurdo ver colégios particulares, colégios privados, obrigando alunos a abrirem câmeras da videochamada, né? E ainda terem que usar uniforme, porque se você não estiver usando uniforme, você vai levar falta. Eu achei, tipo, tá, e o aluno que está em casa trabalhando, e o aluno, porque o colega da minha prima, ele estava tendo que ir para a casa dela para estudar, por causa que em casa ele não tinha recurso, não tinha o celular que tinha da madrasta e do pai, os dois trabalhavam, não tinha computador, não tinha internet, e assim, ele tinha que ir para a casa dos colegas para estudar. Eu achei muito absurdo ainda assim obrigar o aluno a ter que ficar com o uniforme por sei lá quantas horas, porque dependendo do dia, ela tinha que entrar tarde para fazer prova. E ainda fazer prova de uniforme, sendo que, tipo assim, ela faz prova provavelmente em 1 hora e pouquinho. E tendo que estar 1 hora de uniforme. E também entrando na questão da desigualdade, eu vi muito isso, porque eu, graças a Deus, tive o privilégio, né, de ter o mínimo, de ter estudo, de não precisar trabalhar durante a minha infância e adolescência, e para ir estudar e fazer alguns cursos que são essenciais, né? E colegas meus tendo que sair do colégio e trabalhar, quando era dia de entrar mais cedo, tinha que mentir para os pais, falando que de entrar mais cedo não, de entrar mais tarde. Tinha que mentir para os pais, falando que tinha que ir no horário certo, para não ter que trabalhar e não poder ir para a escola depois. Entendeu? Porque tinha muitos alunos que preferiam ir para a escola do que ficar em casa, porque se ficasse em casa teria que trabalhar. E enquanto isso, em outros colégios você tem que ser obrigado a ver a aula e ainda ter que estar com a câmera ligada, com o uniforme do colégio, tá prestando atenção 100% na aula, porque em casa você não consegue. Eu, por exemplo, quarta-feira tenho aula de química. A minha professora, ela libera a gente mais cedo, porque a maioria tem que fazer almoço, tem que ajudar a mãe a limpar a casa, ela mesma tem que fazer as coisas. E enquanto isso, em outros colégios, você tem que fazer coisas que são desnecessárias. É surreal. Marcos, finaliza. Essa questão da escola é muito incrível isso, porque esses dias eu estava numa ligação com a minha amiga, Gigi, ela é de escola privada, né? E aí ela estava sendo obrigada a entrar. Ela não queria, acho que qualquer jovem, né, do ensino médio ou do ensino fundamental, estando em casa com computador, celular, videogame, qualquer coisa, não vai querer perder o tempo dele entrando em aula, até porque já cansaram de falar, não aprendo nada, não é a mesma coisa, não absorvo nada. E ela não queria entrar, era obrigatório o uniforme, a mãe dela entrou no quarto. Vai entrar, ela entrou. A mãe dela, no meio da chamada, perguntou, e você, tá estudando? Você é estudante federal? Eu falei assim, não foi aprovada ainda minhas aulas. E aí a mãe dela começou a surtar com aquela pressão. Vocês são vagabundos, vocês não são o que na vida? Tem um ensino maravilhoso desse para me estudar. Giovana, você estuda agora nessa aula para tomar o lugar desse menino na universidade. Larga de ser idiota, vocês são tudo burros. Como assim? Vocês estão fazendo o quê? Então, tipo assim, eu fiquei surpreso porque a pressão, o jeito que a mãe dela colocou o estudo ali, tipo, pra você ser alguém na vida. Tipo assim, foi nem estuda pra você não ser burra, não ser aquela pessoa que fala bosta. Não, estuda pra ser alguém na vida. Então, aquela pressão, aquela coisa toda em cima, eu fiquei assim... E, assim, ela tem 15 e o irmão dela tem 8. Foi meio que pros dois aquilo. Então, tipo assim, com 8 anos eu tava na rua pegando goiaba ou qualquer outra fruta para comer, não tava preocupado
com aula. E acho que qualquer adolescente, até mesmo com as aprovações das aulas da PNP, se forem aprovadas, a gente não vai querer ficar sentado no computador com a bunda doendo, com as costas doendo, assistindo o dia inteiro da até porque não absorve, né? Já cansaram de falar. A gente vê o estrago que está sendo feito das aulas que começaram lá no começo da quarentena e agora, que nada foi absorvido, que ninguém quis ficar, e aquela coisa, ou seja, criança tem que ser criança, não tem que ficar essa pressão toda, e agora mais que essa quarentena, está mexendo com o psicológico de várias pessoas, a ansiedade de várias pessoas, as pessoas estão procurando qualquer tipo de saída, aplicativos que tem live, está todo mundo mexendo, porque todo mundo quer se ver, ainda mais vamos dizer, nessa área digital, né? Onde todo mundo quer ser visto como o seu melhor. Então, tipo assim, todo mundo quer sempre parecer melhor que o outro, todo mundo. Então, o psicológico de todo mundo está no limite, e aí gera isso ainda, aí a aula, aí ninguém abre mais notícia também, porque você não vê nada de bom, Pantanal pegando fogo, presidente falando merda, não sei o quê, caso de... muitas coisas, então, tipo assim, a gente tem que tentar ao máximo cuidar dos outros, né? Tipo assim, quem tá precisando mais, reconhecer o nosso privilégio mesmo, cuidar. Minha avó ontem começou um mutirão de doação de mantimento para mandar para o abrigo de Itatiaia, porque está faltando, né, ano de eleição, né? A prefeitura não está dando recursos muito, e também está vendo outras pessoas que precisam. Mas, assim, tem gente que fala, você é louca, não tem que fazer isso, não é seu filho, não tem que cuidar, deixa para lá. Tipo assim, a gente está numa posição privilegiada de estamos ganhando dinheiro dentro de casa. Tem pessoas que não estão ganhando dinheiro e tem que sair de casa. Então, vamos fazer coisas que ajudem, não que só nos beneficia. Nessa questão da aula também é uma questão muito, assim, preocupante, porque até a visão do estudo mudou, ou seja, para estudar você tem que ter focado dinheiro na cabeça, você não tem que ter o foco de que para estudar eu quero estudar para não ser uma pessoa que sai falando bosta igual o senhor presidente, não, tem que estudar para ter dinheiro. Até a questão do estudo agora fica muito ligada à sociedade capitalista, né? O estudo logo está ligado ao dinheiro, então, tipo assim, é uma coisa que fica mexendo, e as crianças que não têm essa oportunidade, que não têm como que eu posso dizer, essa igualdade, na verdade, né? Que não tem essas oportunidades, como que fica, o que que faz, né? É isso que eu queria falar para você. Obrigada, Ana. Pessoal, tudo bem? Oi, André, beleza? Acho que... Tudo legal, estou aqui só curtindo vocês, tímido e adorando as discussões. Não tive a oportunidade de assistir, mas percebi que é bem rico e bem impactante. Pessoal, está ótima a discussão, gostaria que ela permanecesse, e com certeza tem vários desdobramentos possíveis, mas eu vou ser obrigado a encerrar esse evento, que foi muito bom. Diga. André, só um minuto, porque está faltando a gente fazer uma apresentação ainda, que o Rafael vai projetar a tela. É rapidinho. Tá bom, desculpa, então. É por conta do horário e do silêncio, aí acabei pulando essa etapa aí. Então me deem um toque. Tá, ele vai, né, Rafael, começar a apresentar. É só o seguinte, eu vou até adiantando. Eu vou arrumando aqui, só um minutinho. Tá, quem puder ir deixando já o computador em tela cheia, já para poder assistir, que é rapidinho, 3 minutinhos, né? É a estreia da nossa abertura, né? E um clipezinho também de encerramento. Aí depois a gente volta. Como é que deixa em tela cheia? Ô, meu frata, aí tu me quebra, né? Eu acho que tem que dar 2 cliques na tela. Mas Ivan, clica, não tem esse botão do apresentar, onde está escrito Rafael? Tem 3 pontinhos aí. Você clica aí vai aparecer exibir em tela cheia. Foi. Foi. Obrigado, Aline. Eu ainda não domino essas ferramentas. Nem eu sei falar, mas não sei fazer.
Agora aprendi. Bom, eu vou apresentar aqui, não sei se de repente seria bom todo mundo desligar as câmeras, porque eu acho que fica mais... Rafael, você tem que abrir a apresentação ainda. Ainda não está apresentando, não. Eu vou abrir agora, só um minutinho, vou abrir.
Maluco. Que pancada, hein? Pô, maneiro demais. Sensacional. Pena que... Sabia que o Luciano ia gostar. Não, Luciano é roqueiro raiz. Rafael é Nutella. Luciano é raiz. Pô, sempre foi. Luciano sempre foi raiz. Muito bom, pessoal. Obrigado. Mais alguma consideração de alguém para a gente poder fechar a sala? Eu queria fazer um agradecimento a todo mundo aí, tá, que esteve presente, parabenizar o pessoal da organização da Semana Acadêmica, agradecer ao André, todo mundo que participou aí, de alguma forma, tá, gente? Muito obrigado aí. Uma boa noite, bom ver todos vocês. Até a próxima aí, gente. Eu sugeri só se o pessoal pudesse ligar a câmera para tirar uma foto virtual. Ótima ideia. Valeu, no Insta e assim. Ô, Luciano é raiz! Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente, então, termina com agradecimento a todos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.